Brasil assistiu perplexo às primeiras informações divulgadas sobre a lista de inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal a partir da mega delação de corrupção da Odebrecht. Quase todos os principais nomes da política brasileira vão ser investigados. Ontem o sigilo sobre os inquéritos foi quebrado e na lista do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, estão ministros, ex-ministros, governadores, dezenas de deputados e senadores, incluindo aí o comando do Congresso. Vou chegar para cá para o nosso telão para a gente ter um panorama geral do que está nessa lista divulgada ontem pelo ministro Edson Fachin. O Supremo Tribunal Federal mandou abrir inquérito, ou seja, investigar 98 pessoas. Aparecem na lista 8 ministros, 3 governadores, 24 senadores, 39 deputados e um ministro do Tribunal de Contas da União. Ao todo, no Supremo, são 76 inquéritos. Outras 23 pessoas que não têm foro privilegiado também vão ser investigadas no Supremo porque têm ligação direta com os investigados que têm direito a foro privilegiado. Os principais crimes que vão ser apurados agora nessa etapa são esses aqui: corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Com isso, agora dobrou o número de partidos com pessoas investigadas na Lava Jato. Olha aqui, antes eram 8, agora são 16 partidos. E o ministro Edson Fachin autorizou ainda o envio de outros 201 casos para tribunais inferiores, que não vão ser investigados, então, pelo Supremo. Agora, esclarecendo que essa abertura de inquérito não é uma condenação antecipada dos investigados. A partir daí, os investigadores de um lado e os advogados de outro apresentam provas para determinar se há indícios de autoria de crime. Depois, então, dessa etapa, o Ministério Público vai decidir se apresenta denúncia ou se pede arquivamento. Se a denúncia for aceita pelo Supremo, aí sim o investigado vira réu. E vamos começar falando sobre os ministros. 8 vão ser investigados, o que representa mais de 1/4 de todos os ministros do governo de Michel Temer. Vamos a Brasília falar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Há inquéritos abertos para investigar os ministros mais próximos do presidente. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A lista foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo e atingiu, sim, a cúpula do Palácio do Planalto. Os ministros mais próximos do presidente Temer, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, são acusados de terem recebido milhões de reais da Odebrecht para irrigar campanhas do PMDB. As delações atingem uma parte importante do governo Temer. 8 ministros serão investigados. 2 fazem parte do grupo mais próximo do presidente Michel Temer. Trabalham no Palácio do Planalto. Os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, os 2 do PMDB, são suspeitos dos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, os 2 ministros solicitaram dinheiro ilícito em nome do PMDB e do então vice-presidente Michel Temer para campanhas eleitorais. As delações indicaram que Moreira Franco teria solicitado 4 milhões de reais em 2014 e o pagamento teria sido feito a Eliseu Padilha, indicado por Moreira para receber os recursos. Um segundo inquérito contra o ministro Eliseu Padilha vai investigar a atuação dele num contrato de construção da linha 1 da Transurb, ligação entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O contrato foi de mais de 300 milhões de reais, segundo 2 delatores. A defesa do ministro Eliseu Padilha informou que ele só vai se manifestar sobre as investigações nos inquéritos. O ministro Moreira Franco não quis comentar. O ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, será investigado em 2 inquéritos pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Os delatores da Odebrecht revelaram que pagaram propina para agentes públicos em obras de rodovias em São Paulo e que o ministro era um dos beneficiários. Entre 2008 e 2014, Kassab teria recebido, primeiro como prefeito de São Paulo e depois como ministro do governo Dilma, 20 milhões de reais. Em nota, o ministro diz que confia na Justiça, que não teve acesso oficialmente às informações e que os atos praticados nas campanhas eleitorais foram feitos de acordo com a lei. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também vai responder a inquérito por suspeita de 3 crimes: corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. 2 delatores citaram pagamento de 12 milhões de reais
que seriam destinados à campanha eleitoral ao governo de Mato Grosso em 2006. De acordo com o Ministério Público, o pedido foi feito por Éder Moraes Dias, que teria afirmado que o então governador sabia do pedido. O ministro diz que não recebeu doações da Odebrecht para as campanhas eleitorais, não tem relação com a empreiteira e não fez nada de errado. O ministro de Relações Exteriores, Aloísio Nunes, do PSDB, também será investigado. O inquérito vai apurar fatos relacionados à construção do Rodoanel Sul, em São Paulo, quando ele era chefe da Casa Civil do governo do estado. Segundo o Ministério Público, os delatores contaram que Aloísio Nunes pediu auxílio para pagar a campanha ao Senado Federal e que teriam sido repassados R$500 mil para ele. Contaram ainda que o então secretário da Casa Civil se comprometeu a ajudar em negociação da Odebrecht com a concessionária de São Paulo, Dersa. Os indícios apontados pelo Ministério Público são de cartel, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Aloísio Nunes Ferreira diz que as afirmações são mentirosas, mas que só vai se manifestar depois que tiver acesso ao conteúdo do pedido de inquérito. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, vai ser investigado por suspeita de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, um dos colaboradores disse que a Odebrecht fez doações ao então deputado federal em 2010 e 2012. E explicou que, diante da influência do parlamentar, a empresa decidiu manter com ele boa relação e doou R$600 mil a pretexto de campanha eleitoral. Dinheiro de Caixa 2. Os delatores descrevem ainda que o deputado teria agido em defesa dos interesses da Odebrecht no Congresso. O ministro diz que solicitou doações para diversas empresas, inclusive a Odebrecht, mas de acordo com a lei eleitoral, e que manteve uma relação institucional com todas essas empresas. 4 delatores relataram o pagamento de R$7 milhões ao ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, que era presidente do PRB. Ele teria recebido dinheiro no contexto dos pagamentos feitos a partidos que integravam a coligação da ex-presidente Dilma Rousseff na campanha de 2014. O Ministério Público não especificou qual crime Marcos Pereira pode ter praticado. O ministro diz que está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos, embora não tenha sido notificado oficialmente daquilo que é acusado, e que, como presidente de partido, sempre agiu dentro da lei. O inquérito contra o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, vai investigar se ele cometeu corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os delatores descreveram que doaram dinheiro de forma ilícita para a campanha de Helder Barbalho ao governo do estado do Pará em 2014. Teriam doado ao todo R$1,5 milhão em 3 parcelas. Segundo os delatores, o dinheiro era para compensar interesses do grupo Odebrecht no estado do Pará. Em nota, o ministro negou que tenha cometido ilegalidades. Diz que todos os recursos que recebeu como doações foram registrados na Justiça Eleitoral e que não tinha ingerência sobre a área de saneamento no estado do Pará. O presidente Michel Temer foi citado em uma das delações. Quando ainda era vice-presidente, ele teria participado de uma reunião entre integrantes da Odebrecht e representantes do PMDB que pediram dinheiro para campanhas do partido. Mas Michel Temer não vai ser investigado. Isso porque um presidente da República não pode responder por crimes cometidos fora do mandato. A notícia sobre a abertura dos inquéritos não chegou a surpreender aqui no Palácio do Planalto. Isso porque já era aguardada desde a noite de segunda-feira. O presidente Michel Temer decidiu manter aquilo que já tinha anunciado antes em relação aos ministros. Os que serão investigados continuam nos cargos. Se algum deles for denunciado, aí vai ser afastado provisoriamente. Só vai ser demitido o ministro que virar réu. A preocupação no Planalto agora é tentar evitar que a notícia sobre os inquéritos prejudique a tramitação das reformas, como a da Previdência.
Só lembrando que o ministro Aloysio Nunes foi chefe da Casa Civil do governo de José Serra, em São Paulo. Na lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também estava o nome do ministro da Cultura, Roberto Freire, mas o ministro Edson Fachin devolveu o pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre eventual extinção de punição por causa da idade do ministro. Ana. Juliana, falamos aí dos ministros que aparecem na lista. Vamos falar agora dos senadores. O próprio presidente do Senado também aparece na lista do ministro Edson Fachin. Ao todo, aliás, quase um terço dos senadores serão investigados em inquéritos. São 24 senadores de 9 partidos. E aí, Juliana, não podemos não pensar no impacto que isso vai ter, né? Que isso pode influenciar e até atrasar algumas votações importantes no Congresso. Ana, é claro que vai afetar, né, as votações, a gente ainda está vendo aí o impacto disso tudo. Assim que foi divulgada a lista, a sessão no Senado permaneceu aberta, sabe? Mas foi um silêncio só no plenário, enquanto avaliavam o impacto político da abertura de todos esses inquéritos. Entre os investigados, com inquéritos abertos, estão o presidente do Senado, Eunício Oliveira, os presidentes do PMDB, Romero Jucá de Roraima, e do PSDB, Aécio Neves de Minas, e o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que deixou há 3 meses a presidência do Senado. No plenário, ninguém falou sobre o assunto e estava tendo sessão quando saiu a lista de investigados. O presidente Eunício Oliveira estava no comando. Ele é do PMDB do Ceará e agora investigado porque teria recebido R$2 milhões da Odebrecht, que teria atuado no Congresso para aprovação de medidas provisórias de interesse da construtora. Eunício aparece na lista com o codinome Índio. Eunício Oliveira disse que a verdade prevalecerá e que a Justiça tem maturidade e firmeza para apurar e separar a verdade das mentiras e das versões alternativas. No total, foram abertos inquéritos contra 24 senadores. O PMDB tem 6 investigados, além de Eunício, outros 5 senadores. Entre eles, o presidente do PMDB, Romero Jucá de Roraima. Ele é investigado pelo recebimento de R$10 milhões por ter atuado junto ao governo para contornar dificuldades no processo que envolvia a usina hidrelétrica de Santo Antônio. Em outro inquérito, a suspeita é de que ele teria recebido R$5 milhões. Para o Ministério Público, o pagamento teria sido em contrapartida à aprovação da medida provisória que cuidava de créditos no exterior que favoreciam subsidiárias da Odebrecht. Jucá teria recebido também, junto com o senador Renan Calheiros, R$4 milhões da Odebrecht para ajudar a converter medidas provisórias em lei de interesse da construtora. Ele era chamado de Caju pelos delatores. O senador disse que sempre esteve à disposição da Justiça para prestar qualquer informação e que nas campanhas eleitorais dele sempre atuou dentro da legislação e teve todas as contas aprovadas. Além da citação ao lado de Jucá, o senador Renan Calheiros de Alagoas, atual líder do PMDB, também aparece em várias delações. 4 inquéritos contra ele foram abertos. Um pelo recebimento de R$500 mil em espécie. Segundo delatores, fato tratado em reunião no Hotel Radisson, em Alagoas, por ter atuado em favor da Odebrecht na obra do Canal do Sertão Alagoano. Renan também é investigado pelo recebimento de pelo menos R$800 mil para a campanha do filho dele ao governo de Alagoas, via doação oficial ao PMDB. Segundo o Ministério Público, um dos delatores disse que o dinheiro foi repassado pelo grupo Odebrecht em troca da aprovação de lei favorável aos interesses da empresa na área de energia na região Nordeste. Na época, Renan era presidente do Senado e depois da doação, a medida provisória virou lei e o grupo compreendeu adequada a efetivação do pagamento solicitado. Renan Calheiros é o político alvo de mais inquéritos da Lava Jato no Supremo. São 12 ao todo. O senador disse que a abertura dos inquéritos vai permitir que ele conheça o teor das supostas acusações para exercer o direito de defesa e que acredita que os inquéritos serão arquivados por falta de provas. O senador Edson Lobão, do Maranhão, também está na lista de inquéritos abertos. Ele é o atual presidente da CCJ, Comissão de Constituição
Constituição e Justiça do Senado a mais importante. Ele teria recebido R$ 5.500.000 para interferir junto ao governo federal para a resolução de impasse na obra da hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, de interesse da Odebrecht. Lobão era identificado como esquálido e alguns pagamentos teriam sido feitos em espécie e entregues na casa do filho do senador. O senador Edson Lobão não se pronunciou sobre a abertura do inquérito. O PSDB tem 6 senadores investigados. O senador Aécio Neves, de Minas Gerais, presidente do partido, está em 5 inquéritos. Um deles para saber se ele pediu R$ 1.800.000 em 2009 e mais R$ 5.400.000 no ano seguinte para a campanha do aliado ao governo de Minas, o senador Antônio Anastasia. Ele também é investigado porque teria recebido dinheiro para atuar nas obras das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Segundo os delatores, o senador Aécio detinha forte influência na área energética, razão pela qual o Grupo Odebrecht concordava com expressivos repasses financeiros em seu favor. Valores pagos em cada prestação giravam em torno de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões. Aécio era identificado pelo apelido de Mineirinho. A construção da cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais, também aparece nas delações. Aécio Neves, recém-empossado para o 2º mandato de governador do estado de Minas, teria organizado esquema para fraudar processos licitatórios, organizando um cartel de empreiteiras para obter propinas decorrentes dos pagamentos das obras. O senador Aécio Neves disse que considera importante o fim do sigilo sobre as delações para desmascarar o que ele chama de mentiras e mostrar correção na conduta dele. O senador José Serra, de São Paulo, também está na lista dos inquéritos abertos. Um dos delatores contou que deu dinheiro para a campanha dele ao governo de São Paulo. Relata 2 pagamentos, um de 2 milhões e outro de 4 milhões de reais. Transações operadas por meio de depósito em contas correntes mantidas no exterior e indicadas pelo suposto operador do PSDB. Os delatores também citaram supostas ilegalidades na construção do Rodoanel em São Paulo, quando Serra era governador. Durante a gestão dele, a Odebrecht venceu diversas licitações. Em 2008, José Serra teria pedido diretamente ao Grupo Odebrecht o pagamento de R$ 3 milhões a pretexto de contribuição à Prefeitura Municipal de São Paulo. Em 2009, o então presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, teria pedido o pagamento de outros R$ 3 milhões para custear campanhas majoritárias, inclusive a de Serra à presidência da República. O senador José Serra declarou que não cometeu nenhuma irregularidade e que suas campanhas foram conduzidas pelo partido na forma da lei. Segundo ele, a abertura do inquérito pelo Supremo servirá como oportunidade de demonstrar essas afirmações e a lisura de sua conduta. Do PTC, a investigação é contra o senador Fernando Collor, de Alagoas, ex-presidente da República. Segundo delatores, Collor teria recebido R$ 800 mil da Odebrecht, pagamento de vantagem indevida não contabilizada para campanha ao Senado em 2010. Collor era identificado como Roxinho. Esses repasses funcionariam como contrapartida a interesses da empresa, principalmente na área de saneamento básico. O senador Fernando Collor não respondeu à nossa reportagem. Do PT, são 4 investigados, entre eles Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, delatores descrevem o pagamento de vantagens indevidas não contabilizadas para as campanhas dele de 2008 e 2010, nos valores de R$ 2 milhões e R$ 2 milhões e 500 mil, que tinham como motivação o potencial de projeção do parlamentar. Lindbergh era identificado pelo setor de pagamento da Odebrecht como feio e lindinho. Em contrapartida às doações, Lindbergh, então prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, teria beneficiado a empresa Odebrecht em contratos administrativos
relacionados ao programa Pró Moradia. O senador Lindbergh Farias disse que as investigações vão esclarecer os fatos e que está convicto que o inquérito será arquivado. Do PCdoB é alvo de inquérito a senadora Vanessa Graziotin, do Amazonas. Segundo o Ministério Público, ela recebeu dinheiro da Odebrecht a pretexto de doação para a campanha eleitoral de 2012, mas sem o devido registro oficial. É citada também uma reunião com a participação do marido da senadora, Heron Bezerra. O pagamento teria sido feito pelo setor de operações estruturadas da construtora. A senadora Vanessa Graziotin disse que as doações feitas para suas campanhas foram oficiais, declaradas e posteriormente aprovadas pela Justiça Eleitoral. A maioria dos 24 senadores é investigada pelos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Agora, tem também falsidade ideológica eleitoral. E o ministro Luiz Edson Fachin já autorizou a polícia a colher provas para confirmar ou não o que disseram os delatores da Odebrecht. Os policiais já podem, por exemplo, recolher documentos, fazer perícias ou ouvir testemunhas. Para dar uma dimensão do impacto político, 24 senadores, 24 investigados representam quase 30% do total de representantes do Senado. Ana. Exatamente, Juliana. E olha, além desses aí, então, que a gente citou na reportagem, são ao todo 24 senadores, eu vou trazer para você os outros nomes que estão nessa lista. Vamos começar aqui. Do PSDB também vão ser investigados os senadores Antônio Anastasia, Ricardo Ferraço, Cássio Cunha Lima e Dalírio Beber. Do PMDB, as investigações serão sobre Cátia Abreu, Valdir Raupp, Eduardo Braga. Do PP serão investigados Ciro Nogueira, Ivo Cassol e do PSD, o senador Omar Aziz. Ainda no Senado, no PT, serão investigados os senadores Humberto Costa, Paulo Rocha, Jorge Viana e no PSB, Lídice da Mata e Fernando Bezerra Coelho. E na Câmara dos Deputados, 39 parlamentares aparecem na lista de Fachin, começando pelo presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia. Vamos a Brasília de novo com a Juliana, porque as acusações que serão investigadas vão desde propina até caixa 2, né? Ô Chico, você sabe que assim que foi divulgada a lista na Câmara, o abalo foi evidente imediato. O plenário ficou vazio e logo depois da divulgação de todos esses nomes. Estava prevista a votação do projeto de recuperação fiscal dos estados, mas aí faltou quórum e a sessão foi encerrada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também investigado. São 39 deputados de 13 partidos diferentes. Todos eles serão investigados no Supremo a partir de agora, e alguns são bem conhecidos. Na lista de deputados, há ex-governadores como Ieda Cruzius, do PSDB do Rio Grande do Sul, José Reinaldo, do PSB do Maranhão e Zeca do PT, do Mato Grosso do Sul. Líderes sindicais como Paulinho da Força, do Solidariedade, e até ex-presidentes da Câmara, como Marco Maia e Arlindo Quinalha, ambos do PT, além de lideranças como Jutaí Magalhães, do PSDB. Entre os nomes de deputados, há também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio. Ele é alvo de 2 investigações. Em uma delas, Rodrigo e seu pai, o ex-prefeito e atual vereador do Rio, César Maia, também do DEM, são suspeitos de receber dinheiro do setor de propinas da construtora Odebrecht. Um dos pagamentos, de R$350 mil, teria sido repassado em 2008. Num segundo inquérito, Rodrigo Maia é suspeito de receber R$100 mil para aprovar medidas provisórias de interesse da construtora. O presidente da Câmara vai ser investigado por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Neste inquérito também será investigado o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB, irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ele é suspeito de ter recebido R$1 milhão para ajudar a aprovar na Câmara medidas provisórias que interessavam a Odebrecht. Rodrigo Maia declarou que o processo vai comprovar que as citações dos delatores são falsas e que os inquéritos serão arquivados. Ele também disse que cabe ao Congresso o papel de legislar e que confia na Justiça. Já César Maia afirmou que a investigação vai mostrar que ele nunca recebeu doação da Odebrecht, somente do partido. Segundo ele, a construtora doou primeiro ao partido, que depois repassou os valores a ele, e que só soube disso na abertura das contas. O ministro Fachin também pediu a abertura de inquérito contra os deputados Carlos Alberto Zaratini, líder do PT na Câmara, e João Carlos Bacelar Filho, do PR da Bahia,
além do ex-deputado Cândido Vacarezza, do PT, e o ex-ministro Guido Mantega. A suspeita é que Zaratini, junto com os outros políticos, tenha pedido propina à Odebrecht em troca da aprovação de um investimento pela Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Por causa dessa transação, segundo delatores, o PT receberia 27 milhões de reais e apenas Zaratini, 5 milhões de reais. Os crimes que serão investigados neste inquérito são corrupção e lavagem de dinheiro. Em outro inquérito, Zaratini será investigado por ter recebido 50 mil reais do Departamento de Propina da Odebrecht para financiar campanhas eleitorais. Em nota, o deputado Carlos Zaratini afirmou que todas as doações de campanha foram legais e declaradas nos órgãos competentes e aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não conseguimos contato com João Carlos Bacelar Filho, do PT. Em outro inquérito, o ex-ministro José Dirceu e o filho dele, o deputado federal Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, vão ser investigados juntos por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, um dos delatores da Odebrecht afirmou que esteve várias vezes com José Dirceu para discutir negócios privados com o ex-ministro e também contribuições eleitorais. O inquérito também vai investigar um suposto repasse feito a pedido de José Dirceu pelo setor de propinas da Odebrecht para as campanhas de 2010 e de 2014 do deputado federal Zeca Dirceu. O valor foi de 250 mil reais. O advogado de José Dirceu não quis comentar. O deputado federal Zeca Dirceu declarou que não há e nunca houve qualquer tipo de tratativa dele com diretorias da Petrobras ou com empresas investigadas na Lava Jato. E que todas as doações das campanhas dele foram legais, declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral sem ressalvas. O deputado afirmou ainda que confia no Supremo Tribunal Federal e na investigação da Polícia Federal. Na Câmara estão projetos fundamentais para o governo, muita coisa importante, como a reforma trabalhista, discussões sobre a reforma da Previdência. Hoje vai ser possível avaliar melhor o impacto da abertura de todos esses inquéritos nas votações, né, Ana?